Nós vamos à palavra. Nós começamos uma série de pregações em Filipenses. Começamos uma quinta dessa passada. Já vão com acho que 3 ou 4 quintas-feiras que eu preguei. E confesso aos irmãos que é muito bom poder proferir a palavra, mas é bom também ouvi-la. E as últimas quintas eu nem aqui tive acesso. Foi muito bom estar cultuando daí, assim como acontece também às vezes no templo. E essa noite nós vamos trazer a segunda mensagem bíblica na carta aos Filipenses. Eu gostaria de desafiar não, porque são 4 capítulos. É um desafio de uma sentada. Hoje à noite, se você, depois desse culto, chegando em casa, não tendo muito sono, você vai ler a carta aos Filipenses todinha. Então eu quero incentivá-lo a você ler a carta aos Filipenses. É uma carta, irmãos, preciosa, maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele fala em alegria nessa carta. Por mais de uma vez, ele repete a palavra alegria, alegria. E ele tinha tudo para não estar alegre, porque ele estava preso em Roma. Nós vamos ver um pouquinho aqui na situação que ele estava. E falar em alegria, eu quero crer, e eu não sou de fazer isso, mas eu quero crer que tem hoje gente triste aqui, não é? Por algum motivo você se entristeceu durante esses dias. Eu não sei os detalhes, mas você sabe. E tristeza é algo que pode ocorrer conosco constantemente. Só que a gente não deve permitir que essa tristeza ela venha desencadear outros sentimentos e vão gerar uma conduta. Geralmente, tristeza é uma porta aberta, tristeza agasalhada, né, por algum fato que ocorreu, algum episódio na sua vida. Ela é uma porta aberta para uma amargura, né, para um rancor, né, enfim, para tudo quanto não presta na vida cristã. E a gente deve evitar, tá certo? Pode ser até que sua tristeza foi por um motivo justo. Você se entristeceu por um motivo justo. Mas mesmo assim, você não deve permitir que essa tristeza permaneça. Né? Eu, como pastor, eu lido com isso semanalmente. Tristeza é algo que quem está no ministério pastoral, na liderança, mas é só o pastor que passa isso? Não é? E os pais? E as mães, e os filhos, e a família, e a igreja. Então, eu quero orar por você. Nem vou pedir que ninguém fique em pé, porque é algo que é só você que sabe, eu penso que existe. Não é? Gente aqui, uma vez que a gente está trazendo uma carta, e o foco dela é alegria, nada melhor do que a gente orar se existe alguém aqui que está com tristeza, e essa tristeza ocorreu, quem sabe, nem por esses dias, ela já vem aí caminhando com você há um bom tempo. E é bom dizer a ela que vai embora, né? É bom dizer, ó, vai embora. Não, já ocorreu, eu sou ser humano, não sou feito de ferro, mas eu não vou permanecer com você. Né? Eu quero orar em nome de Jesus, antes da gente ler o texto bíblico e ministrar a palavra nessa noite. Senhor Deus, aqui nós estamos. E nós entendemos, ó Deus, que uma carta que fala em alegria por cerca pelo menos de 4 vezes. Em cada capítulo o apóstolo Paulo destaca esse termo. Nós, ó Deus, aqui oramos por aqueles que por algum motivo estão tristes nessa noite. Chegaram aqui tristes, cultuaram tristes, cantaram tristes, coração pesaroso. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós, ó Deus, sabemos que nós somos susceptíveis à tristeza. E entendemos, ó Deus, que embora ela faz parte da vida, nós não temos que conviver com ela. Principalmente quando veio de uma forma ou vem de uma forma que faz com que nós possamos perder, quem sabe, não a alegria da vida cristã, porque a nossa alegria és tu. É o Senhor Jesus Cristo, tu és a nossa alegria. Mas perdemos, ó Deus, quem sabe, o brilho dessa alegria. Perdemos, ó Deus, às vezes tiramos até o foco
do trono da graça para ficarmos fincados, ó Deus, na tristeza que ocorreu, no episódio que ocorreu, que já passou, que foi ontem, que foi dias atrás, que foi um tempo atrás, e nós carregamos como fardo, Senhor. Liberta-nos nessa noite, liberta, Senhor. Faz com que, Senhor, a tristeza se revista de alegria, a tristeza caia fora e dê espaço para a alegria no Senhor, que é a nossa força. Nós, ó Deus, oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos à palavra, abra sua Bíblia, na carta aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 26. Filipenses 1, capítulo 1, de 20 a 26. A vida que glorifica Cristo em qualquer circunstância. A vida que glorifica Cristo em qualquer circunstância. A última mensagem bíblica nesse mesmo capítulo foi a boa obra de Deus em nós. A boa obra de Deus em nós. Se você não esteve presente, o recurso hoje da internet nos faz ver, ouvir, não é? Então você pode ir lá na plataforma de YouTube da igreja e procurar lá a boa obra de Deus em nós nos vídeos de pregação que nós temos lá. Então leiamos, irmãos, eu lerei a Nova Atualizada de Almeida. Diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria. Olha a alegria aqui. Alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento. Ele estava numa prisão quando escreveu essa carta. Ele não estava preso por estelionato, por golpes financeiros, por lavagem de dinheiro, crimes sexuais, corrupção, charlatanismo. E eu citei estes porque eu fui buscar um site de pesquisa em que, hoje, alguns pastores têm sido presos em relação a estas condutas maléficas. E lá o site de pesquisa, com a ajuda, obviamente, da inteligência artificial, me deu isso aqui. Esses crimes realizados por, lamentavelmente, alguns líderes, alguns pastores, e nós, irmãos, entendemos claramente que Paulo não estava preso por nenhuma dessas condutas. Ele estava preso devido à oposição religiosa movida por líderes judaicos. Aqueles grupos, principalmente os fariseus em especial, que ficaram no encalço de Cristo e que, inclusive, Paulo, o apóstolo, esse que escreveu essa carta, fez parte. Esse Paulo agora está tendo o troco na mesma moeda do Cristo. Porque o próprio Cristo, quando o comissiona, ali na estrada de Damasco, ele disse: você vai saber, Paulo, o que é sofrer por mim. Porque você pensa que está perseguindo a minha igreja, mas a causa é comigo. E você vai ver o que é sofrer por mim.
E nós então entendemos, irmãos, que esse grupo, devido à oposição religiosa desses judeus, não é? E eles tinham as culpabilidades do apóstolo Paulo, dizendo que ele profanou o templo, ele trouxe gregos, gentios para o templo. Ele, enfim, estava com condutas que eram condutas que iam de encontro à religião judaica naquele tempo. Então, para escapar de uma conspiração, porque queriam, na realidade, não era que ele fosse preso, queriam matá-lo. Esses grupos queriam matá-lo na Judéia. E quando há um julgamento em Cesareia, ele então apela para César, para Roma. Então, para Roma ele vai. Só que na primeira prisão do apóstolo Paulo, foram 2 prisões em Roma. A primeira prisão, ele fica numa casa alugada, durante cerca de 2 anos, evangelizando. Ele tinha liberdade, era uma prisão domiciliar. Veja que a prisão domiciliar não é nova. Lá os romanos, né, vocês que militam no direito, né, os direitos, as leis vêm de Roma, né, a máxima colocada. Então, nessa prisão domiciliar, nessa casa alugada que ele tinha liberdade de receber gente, pregar o evangelho. Durante 2 anos, muita gente passou por ali e ele proclamando o evangelho. Só que aqui, irmãos, nós já percebemos na segunda prisão que ele vai para um lugar, porque Nero assume o Império Romano e Nero dispensa qualquer tipo de comentário. Nero, inclusive, acusou, na realidade, os cristãos de incendiarem Roma, mas há comentários na história de que foi ele que mandou para colocar a culpa dos cristãos, em 64 depois de Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai para uma prisão antes desse julgamento dele. Que, irmãos, se vocês forem à Palestina, façam de tudo para ir lá, porque eu só fui lá pela internet. A gente só vai pelos vídeos, e só pelo vídeo, já dá uma visibilidade daquilo que o apóstolo Paulo ficou ali naquela prisão. Eu lembro que o doutor Russell Shedd, pastor Shedd, ele esteve lá e ele gravou um vídeo de lá, acredito que está na internet. Isso ele falando conosco, com líderes. Ele disse, irmãos, é um lugar muito lúgubre. Era um lugar pequeno, era um lugar... as condições sanitárias do lugar não tinha TV. Não tinha TV para o preso assistir nada, não tinha celular. Eu estou aqui exagerando, estou contemporaneizando, fazendo para cá. A liberdade que hoje alguns têm. Mas o apóstolo Paulo, então, ele estava nessa condição. E, irmãos, resultando, então, nessa transferência para Roma, ele, então, ali é julgado, tá certo? E ele é condenado, ele foi decapitado como cidadão romano. Ele apelou para Roma porque ele era cidadão romano também. Ele era cidadão judeu, ele era de descendência judaica, mas ele tinha cidadania romana. Então, por isso que ele apela para Roma, e Roma era uma afronta. Eu preguei num domingo desse, na última ceia que tivemos, creio eu, sobre a cruz me faz lembrar. O cidadão romano jamais seria crucificado. Era uma afronta, era uma das mortes mais miseráveis que o mundo romano conheceu. Mas, embora crucificou muita gente. Mas, como cidadão romano, ele foi decapitado, ele entregou a sua vida. Se você depois puder ler lá a carta de Timóteo, no final, quando ele diz, Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Não é? Permaneça no ministério, cumpra o seu ministério, pregue a palavra, porque eu já estou como oferta, aguardando partir para estar com Cristo, que é inclusive um termo que ele usa nos versos que nós lemos aqui. Então, irmãos, esse é um contexto rápido para que os irmãos possam então ter noção, os que ainda não sabem, por causa da prisão. Por que a prisão do apóstolo Paulo? E nós vamos nessa pregação, irmãos, de hoje, destacar no texto alguns aspectos, como eu chamo, alguns pontos em relação a essa vida que ela glorifica Cristo em qualquer circunstância. E o primeiro ponto a ser destacado é esse aí. Uma vida que
glorifica a Cristo em qualquer circunstância é uma vida que vive com expectativa e esperança. Uma vida que vive com expectativa e esperança. E o versículo 20 que lemos, ele diz, minha ardente expectativa e esperança. A palavra aqui, esperança, que ele usa, no grego, apakaradokia. Apakaradokia é o quê? É como se fosse ele esticar o pescoço e ficar vislumbrando algo que está lá na frente. É como se ele ficasse de ponta nos pés, estivesse lá firmado, olhando para algo que ele vislumbra lá na frente. Essa esperança é um termo que ele usa aqui, que é diferente de esperança elpis, né, que também é um termo usado, acho que na maioria dos termos que nós temos em grego para esperança. Então, aqui ele usa esse termo, é como se ele ficasse esperando de maneira muito surpreendente, e ali, e até dessa forma aqui, uma expectativa gerando em seu ser para aquilo que iria acontecer. Indica alguém que estica o pescoço para ver algo à frente. E a verdadeira esperança, irmãos, a verdadeira esperança cristã, ela não depende, então, das circunstâncias. Porque o apóstolo Paulo, ele estava em circunstâncias deploráveis, humanamente falando. Aqui ele estava em circunstâncias difíceis. Aqui ele estava, na realidade, sem condições de receber visita alguma. Não foi como a primeira visita, como a primeira prisão. Sua esperança aqui não está na mudança da circunstância. E a esperança nossa também, a esperança do cristão não está em nós venhamos a esperar que a circunstância mude. E pode ser que alguém esteja esperando, não, eu vou, na realidade, aguardar que mude a circunstância para que eu possa, então, ter um momento de glorificação, de dizer, Senhor, muito obrigado, graças a Deus. Às vezes não muda, irmãos. A circunstância, às vezes, piora, como piorou para o apóstolo Paulo. Ele estava numa prisão domiciliar, onde ele tinha liberdade de receber pessoas, e depois ele vai para um lugar uma solitária, uma verdadeira solitária. Então, não são as circunstâncias, ou nós não esperamos que as circunstâncias mudem, mas nós esperamos a manifestação de Cristo no meio das circunstâncias. No meio das circunstâncias. E nós temos episódios bíblicos que tratam sobre isso. Nós percebemos claramente que aqueles 3 amigos de Daniel, que foram para a fornalha ardente lá naquele tempo, da Babilônia, não é? Onde eles não se dobraram a estátua, eles foram jogados, mas tinha um 4º homem lá, que chegou primeiro, estava com eles. Nós percebemos que Daniel, quando chega à cova dos leões, o Senhor já estava lá. O nosso Deus já estava lá, o Senhor enviou o seu anjo, disse Daniel. Dario, preocupado, porque segundo a lei dos medos e dos persas não pode ser mudado. Uma coisa louca. Quem é que não pode mudar a lei feita por homem? Somos deuses, aliás, para fazermos leis que não possam ser revistas? E aí Daniel diz, não, meu Deus enviou o seu anjo e fechou aqui, e fizeram com que os leões jejuassem, todos eles, e eu estou aqui vivinho. E vou sair daqui, porque o meu Deus estava aqui. Deus estava comigo. Então, às vezes, a gente quer que as circunstâncias mudem, mas nós entendemos que Deus entra no meio das circunstâncias, ou nós mudamos no meio das circunstâncias, que pode ser isso também. Sabe, tem gente que está precisando mudar. Não é a circunstância mudar, mas é você mudar, é você melhorar. Então, aquele que glorifica a Cristo, ele vive com expectativa e com esperança, irmãos. Segundo, aquele que glorifica a Cristo, independentemente das circunstâncias, ele tem Cristo como centro. Cristo é o centro. Há uma música bonita, linda, uma das mais lindas que eu acho do grupo lá diante do trono, não é? Seja o centro, seja o tudo, em meu coração, Senhor. Houve até um acampamento de jovens, eu era pastor de jovens na época,
sei quantos aqui estavam lá. Era a música que eu os acordava, botavam lá para tocar, no acampamento que nós fizemos em Barra do Pojuca, Bahia. E essa música, de fato, é o que a Bíblia diz. É o que o texto aqui diz. Porque no versículo 21, note como diz o apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Alguém pode olhar assim e dizer: não, aqui o homem não estava bem, não. A prisão não estava fazendo bem. Porque como morrer é lucro? Em que? E se os irmãos chegarem aqui domingo à noite, pela graça de Deus, na celebração do culto de celebração de Ceia do Senhor, nós vamos ministrar sobre essa questão de morrer é lucro, o viver e o morrer com Cristo. Cristo é engrandecido quer na vida, quer na morte. Porque esse ponto aqui, esse aspecto também seria destacado, mas depois que nós começamos, pastor Cláudio, a mergulhar, eu disse: não tem como. Vai ficar maçudo, pode ser que a gente adentre para uma vigília. Porque só esse aspecto aí, o engrandecimento de Cristo, quer na nossa vida, quer na nossa morte, ele dá uma conferência, dá um seminário de nós debruçarmos aqui sobre uma semana inteira. Então, no domingo, se Deus permitir, à noite, eu estarei falando sobre esse ponto aí. Mas, irmãos, quando Cristo é o centro, até a morte ela perde o poder de ameaça. Quando Cristo é o centro da nossa vida. A morte, dona morte, que é muito temida, e nós não gostamos dela, não. E eu, como já disse, eu não quero aqui embelezar a morte, coisa nenhuma. Morte tem feito separação, trazido dor, saudade para nós. Humanamente falando, é isso. Quantos rostos nós sentimos falta no meio da nossa comunidade de fé? Que já saíram, já partiram, já foram. Não é? Então, assim, mas nós sabemos que até a morte perde o poder de ameaça quando Cristo é o centro das nossas vidas. E olhe que eu quero crer que nenhum crente tem medo de morrer. É claro que a pergunta não é: você quer morrer agora? Não é essa a pergunta. Porque se você for como eu vou dizer: não, agora não, quero não. Embora eu sei o que o apóstolo Paulo disse aqui, mas agora não, Senhor. A gente sempre quer um pouquinho mais na frente, não é? Ver os nossos filhos crescerem, estarem mais estabilizados, tal, e a gente não quer. Humanamente falando, não. Embora, irmãos, eu vou fazer citação hoje, vou fazer domingo. Martin Lloyd Jones, um galês, pregador assim, proeminente naquela época, e ele foi acometido de doença porque os crentes adoecem, viu? Crentes adoecem. E aí ele, ainda lúcido, ele disse: não orem mais por mim, por minha cura, não. Porque vocês estão orando e estão impedindo de eu partir para a glória. Então não orem mais por minha cura, pediu a família dele. Não orem mais para que eu fique curado. Vocês estão, de alguma maneira, impedindo aqui a minha partida. Irmãos, ter Cristo como centro é quando o meu desejo, o seu desejo, perde para o propósito de Deus. Quando nós temos Cristo como centro, não é que seja feita a minha vontade, não. É que seja feita a tua vontade, Senhor. E sabe, pode ser que alguém esteja orando assim: Senhor, é que seja feita a minha vontade. Seja feita a minha vontade, que seja feita a minha vontade, Senhor. E, graças a Deus, existem orações que Jesus não escuta mesmo. Eu até entendo quando a cantora diz que Deus não rejeita a oração. Essa oração, por misericórdia, ele rejeita. Porque às vezes ele olha de cá e diz: rapaz, você não... moço, meu filho, minha filha, você não está sabendo, está pedindo, não. E não vou nem ouvir. Não vou nem ouvir para o seu próprio bem. Por quê? Porque pode ser que os nossos desejos, eles não sejam para estar dentro do espectro da vontade de Deus. Então, ter Cristo como centro, irmãos, é a maneira de nós glorificarmos a Cristo com a nossa vida. Mas há um terceiro fator, terceiro elemento. Uma vida que glorifica a Cristo, em qualquer circunstância, ela frutifica, mesmo em tempos difíceis.
frutifica mesmo em tempos difíceis. Pense numa árvore frutífera que não tem uma estação própria. Vocês que são entendidos aí, pensem aí. Numa árvore frutífera que não tem estação própria. Porque algumas têm, a maioria tem. Nós estávamos há alguns dias atrás no Manaim, embora tinha umas manguinhas, mas todo mundo lá tirando manga verde. Não é querendo as mangas maduras, mas ela tem um tempo. Não adianta nem tirar a manga verde. E eu tive que dar uma palavra, dizer, irmãos, as verdes não. As verdes, além da gente fazer dano à própria árvore, quebra o regimento daqui do Manaim, que diz que tem que tirar madura. E pode ser tirada, mas tem que ser tirada madura e não verde. Por quê? Porque a mangueira, nós sabemos que tem uma estação, e assim outras plantas, outras árvores, aliás, frutíferas. Mas pense aí, eu não sei, depois você vai me dizer depois do culto, que tem alguns irmãos que são expertos. Né? Ou alguém vai pesquisar e dizer, olha, pastor, a árvore tal nunca para de dar fruto. Basta ter as condições, não é? Ela sempre dá, ela sempre dá. Alguém me contou, e você que são expertos em árvores frutíferas, disse que a bananeira, ela só dá aquele cacho ali. Depois tem que cortar para que ela depois possa crescer e dar outro cacho. Graças a Deus. É assim? É por aí? Pronto, então não falei. Né? Alguém estava comentando, eu digo, é mesmo? Quer dizer que só dá um cacho de banana e depois tem que cortar para que venha e cresça outro e dê outro cacho. Mas, irmãos, uma vida que glorifica a Cristo, ela não para de frutificar. E outra, ela não busca resultados, porque a gente vive hoje num mundo tão cercado de números. E eu entendo, como pastor, que os números são importantes para que a gente tenha o controle. Aqueles que estão formados aqui na área de administração sabem, sem números, sem controle de números, se você fazer pastor Cláudio e outros aqui dessa área, se você não tiver o quantitativo, como é que você vai avaliar sem números, sem esse aspecto? Mas nós sabemos, irmãos, que isso aí, essa questão de frutificar vai muito mais do que uma questão de número, é vida. E ele disse lá no versículo 22, o apóstolo Paulo, veja, ele diz, entretanto, se eu continuar vivendo, porque o meu desejo é partir e estar com Cristo. Esse é o meu desejo. E ele não estava dizendo isso porque ele estava numa solitária, não. É porque ele sabia o que estava dizendo. O desejo é partir e estar com Cristo. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ou seja, eu poderei ainda continuar frutificando. Poderei continuar frutificando. Eu quero dizer aos irmãos aqui, às irmãs que aposentaram, olha, que Deus abençoe sua vida, aproveite bem. É um privilégio que você está tendo. Talvez outros não tenham essa vitória aí que o irmão está tendo. Outros enfrentam muitas dificuldades. Eu mesmo, particularmente, vou ter que viver pelo menos aí uns 9 anos, né? Para ir por idade, porque contribuição não vai. Por contribuição. Então, assim, aproveite. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, aposentado já, você aposentou do seu trabalho, eu espero que você não entre em crise, os que aposentaram recentemente, porque eu lembro de um irmão nosso, isso não é assim, história de Trancoso, não, isso é realidade. Ele pedia sempre nos cultos de oração pela aposentadoria dele. Irmãos, eu peço, tal. E a gente orando, depois que o homem aposentou. E agora, a informação que nós temos é que ele entrou numa crise. Por quê? Porque ele viveu tanto para aquele trabalho, para aquela empresa, ele dedicou anos dali, e que agora ele diz, pronto, agora eu sou um inútil. Isso acontece muito, pastor Martins, com o pastor. O pastor é uma porta aberta, o ministério pastoral, para isso. A gente se envolve com o trabalho e vai, depois, quando para, e agora? Para deixar a igreja que fez parte da nossa vida e que às vezes a gente abria mão até da família, em alguns momentos, para estar na igreja, servindo a igreja. Mas a aposentadoria do trabalho, sim. Mas a aposentadoria no trabalho do Senhor
aposentadoria em frutificar, jamais. O apóstolo Paulo está dizendo que eu estou preso aqui, mas eu quero permanecer vivo para estar frutificando, de alguma maneira, frutificar para vocês. Um trabalho, ser frutífero em alguma situação da obra do Senhor. Então, irmãos, enquanto a vida, há propósito, tá certo? Enquanto a vida, há propósito. Frutifique mesmo em tempos difíceis. Talvez você não está como o apóstolo Paulo, preso, mas você está enfrentando tempos difíceis, momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis, eles não podem determinar a nossa frutificação. Você imagina um crente em Cristo Jesus que frutifica mesmo diante das circunstâncias as mais difíceis. Frutifica dentro de um hospital, como nós já temos exemplos vários. Frutifica dentro de um hospital, fazendo com que médicos ali não tenham outra saída, a não ser ouvirem. O paciente está dizendo, doutor, Cristo Jesus me ama muito, Ele deu a vida por mim. E alguns chegam a dizer mesmo, se eu partir, eu quero sair daqui, mas se eu partir aqui e morrer, eu estar com Cristo. E o Senhor precisa também passar pelo mesmo caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pregam lá dentro. Eu já ouvi de irmãos aqui dizendo, pastor, o tempo que eu passei, o de lucidez, porque teve um momento que eu nem sabia o que estava lá. Mas o tempo de lucidez lá dentro, quando eu voltei, eu comecei a testemunhar de Cristo Jesus. Então, frutifica o crente que glorifica a Cristo. Em qualquer circunstância, frutifica mesmo em tempos difíceis. E por último, irmãos, uma vida que glorifica a Cristo em qualquer circunstância é uma vida que edifica a outros. Edifica a outros. Edificados em Cristo é o tema desse ano para nós. E nós somos edificados em Cristo para edificar outros. Veja os textos de 25 e 26. Vamos ler juntos? E convencido disto, e sou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriar em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui, porque assim, uma pergunta, essa não vai cair no provão bíblico, ou na gincana bíblica que nós vamos fazer esse ano, porque não se há uma idade determinada. Possivelmente Paulo viveu pouco mais de 60 anos. Para o tempo dele, por isso que ele diz o velho, era algo assim, uma vitória. Por quê? Porque as pessoas morriam mais cedo. Não era como lá Matusalém, não, no Antigo Testamento. Esse império greco-romano aqui, esse tempo aqui, as pessoas não tinham as condições de viver muito tempo. Então, 62, no máximo 67 anos, ele viveu no máximo. Então, ficam aí entre 62 e 67. Então, por isso que ele disse que já estava velho, e estava mais de 60 mesmo. Mas nós percebemos aqui que ele vem e ele diz, olha, eu estou certo, estou convencido que permanecerei um tempo a mais. E ficou. É possível que ele visitou os Filipenses, não sabemos. Não temos essa informação, porque da segunda prisão ele não saiu mais de lá. Ele já foi para a condenação, ele já foi para a decapitação. Então ele não saiu mais. Mas ele tem essa esperança, esse esticado pescoço, não é? De olhar para frente. E ele glorificou a Cristo. Porque quem glorifica a Cristo vive para gerar crescimento espiritual no outro. Uma vida que glorifica a Cristo vive para gerar crescimento espiritual. É uma vida que edifica outros, que abençoa outros. Irmãos, é com não apenas lamento, mas é assim, com uma
até um tipo de desconforto total pastoral, quando nós temos conhecimento de alguns irmãos que, em vez de usarem da sua vida para abençoar, edificar outros, nossos irmãos usam dos expedientes da fala, da conduta, para não abençoar outros. Criticam assintosamente, falam coisas que não deveriam falar. Então, assim, o apóstolo Paulo vem e diz, olha, eu quero partir, estar com Cristo, mas eu quero permanecer para edificar vocês. E edificou com essa carta. Está nos edificando nessa noite, milênios depois. O apóstolo Paulo está, pela graça de Cristo, nos edificando. E se ele disse, se para ele o viver é Cristo, o motivo para continuar vivo é abençoar os irmãos. É abençoar os irmãos. Continuar vivo para abençoar os outros. Ou seja, ele olhava não apenas para si. Aliás, ele não olhava para si. Ele olhava para o outro. Né? Ele olhava para os irmãos. E aí nós chegamos às considerações finais, irmãos, de que a vida que glorifica Cristo, em qualquer circunstância, ela não depende das circunstâncias. Não são as circunstâncias que vão determinar se nós vamos glorificar a Cristo ou não. Não são elas. Porque se formos por elas, as circunstâncias as mais adversas, nós, em vez de glorificarmos a Cristo, nós vamos ficarmos desesperados. Totalmente desesperados. Então, uma vida que glorifica a Cristo independe das circunstâncias. Segundo, uma vida que glorifica a Cristo em qualquer circunstância produz fruto em qualquer circunstância. Qualquer tempo, em qualquer momento. É verão, é outono, é inverno, é primavera. Enfim, não há estação própria para que nós possamos dizer, não, nessa aqui nós vamos ter um ano sabático, né? Vamos descansar aqui e tal. Eu entendo a parada, às vezes, de alguns do ministério e até colegas pastores que digam, esse é um ano sabático aqui, vou tirar. Né? Se tiver condição, vá e fique. Agora, sabendo que mesmo em ano sabático, mesmo aquela parada, mesmo aquela saída temporária de algum ministério, não seja um impedimento para que você continue frutificando em sua vida cristã. Terceiro, uma vida que glorifica a Cristo em qualquer circunstância não é centrada em si mesma. Ele disse, eu quero permanecer. Eu tenho desejo de partir, estar com Cristo, mas eu quero permanecer para edificar vocês. Para, de alguma maneira, abençoar vocês. Quarto e último, uma vida que glorifica a Cristo em qualquer circunstância tem Cristo como centro. Cristo é o centro. Não é? É muito importante, irmãos, a vida cristã centrada em Cristo, por quê? Porque é uma vida equilibrada. É uma vida equilibrada. Você conhece, quem sabe você já foi destes, ou quem sabe é agora, e eu lhe chamo a atenção, que gosta dos extremos. Gosta de estar nos extremos. Ou é 8 ou 80. Conhece gente assim? Ou é aqui ou é lá. Não pode ficar no meio. Não pode buscar um equilíbrio. Vida em Cristo é uma vida centrada em Cristo. É uma vida que é equilibrada em Cristo. É uma vida que é coordenada, é dirigida por Cristo Jesus e não pelos nossos sentimentos. Porque se for pelos nossos sentimentos, irmãos, os nossos sentimentos, meu Senhor, misericórdia de nós. Então, que essa palavra, meu desejo é que ela encontre terreno fértil em nosso coração. E que pela graça de Deus nós possamos caminhar aí. Vamos ver o que é que vem mais em Filipenses. Ver o que é que vem mais. O que é que o apóstolo Paulo, por extensão a nós, vai nos falar durante esses dias que virão. Eu quero orar com você agora, Senhor Deus. Nós te agradecemos. Porque, ó Deus, não é em vão que essa carta está presente na Escritura Sagrada. Como sabemos, ó Senhor, sabemos perfeitamente que ela tem o seu objetivo. Porque a palavra ela é poderosa para ela fazer aquilo que a palavra faz.
que não é Deus, mas ela fala de Deus, ela fala de Cristo, ela aponta para Cristo. É ela quem norteia a nossa vida. É ela quem aponta para Jesus, que é o centro da nossa vida e deve ser o centro. Dá-nos, ó Deus, a graça de glorificarmos o Teu nome em qualquer circunstância. Dá-nos, ó Deus, a graça de até nos tempos mais difíceis, Senhor, nós venhamos a frutificar. E que isso seja um testemunho para muitos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.